Meu nome é Jordana Diniz, sou cirurgiã ginecológica. Hoje estamos aqui em mais um podcast da CEMEF falando sobre endometriose. Então hoje com Thaís Moura, que é minha parceira de vida, que cuida das nossas mulheres, que devolve, né, o que elas tanto buscam, que é a saúde associada à plenitude. Então, Thaís, queria que você se apresentasse e contasse como que você começou a trabalhar com endometriose e depois eu conto um pouco da minha trajetória. Bom, aqui eu sou Thaís Moura, sou ginecologista obstetra de formação, comecei a fazer ultrassom, me apaixonei pelo ultrassom, entrei na verdade pela medicina fetal e aí depois a gineco foi me chamando. Queria falar que você que devolve, né, a qualidade de vida para os pacientes, eu participo aí um pouquinho desse processo, Jordana também é super parceira, querida, e eu falo que o dia dela tem umas 30 horas, né, para ela conseguir fazer tudo que ela faz. Mas foi justamente eu acho que existe uma demanda, né, Jordana, assim, por profissionais nessa área, principalmente da ginecologia, né, de ultrassom mais avançado, numa patologia que é super comum, mas que a gente sabe que ainda é bem subdiagnosticada, né? É incrível porque inicialmente eu pensava que a minha carreira ia ser oncológica. Eu sempre gostei muito dessa parte de cirurgia, né? Não fui obstetra na minha carreira. E quando eu comecei a ter pacientes que chegavam no meu consultório aos 20, 30 anos, com muitas queixas de dores que ultrapassavam muito a parte ginecológica, intestinais, urológicas, eu me recordo que um dia eu cheguei na minha casa e falei, olha, eu preciso estudar endometriose. E era, na minha época, né, agora já tem um tempo de carreira, pouco divulgado nas residências, falava-se pouco ainda nos congressos, então fui buscar, fiz anos de fellow, né, na especialidade. Não é só sobre cirurgia, o cirurgião de endometriose ele é o mais clínico que existe, tem que saber indicar a cirurgia no momento correto. Então eu acabei me apaixonando, eu falo que a endometriose me escolheu, eu fui escolhida pela endometriose e faço todo dia o que eu gosto. E o mais interessante desse momento nosso é pensar por que da equipe multiprofissional. Então hoje, né, antes aqui do podcast, eu estava falando com a coloproctologista da nossa equipe sobre um congresso e realmente a endometriose ela fez com que o cirurgião ele precisasse de várias áreas de especialidade para conseguir tratar a endometriose de forma efetiva numa única cirurgia. Então hoje nós trabalhamos com coloproctologia, urologia, cirurgia torácica, mas antes da indicação cirúrgica, que deve ser a minoria no consultório, as pacientes devem ser tratadas com tratamento clínico antes. E eu acho legal falar isso, porque muitas pacientes chegam e falam, doutora, mas você não só opera? Não, pelo contrário, eu escolho o momento de operar. E o quanto é importante, além da anamnese e exame físico, o mapeamento com imagem. Sabemos hoje que nós temos tanto ressonância magnética de abdômen e pelve para rastreamento da endometriose, mas também o meu exame que eu considero realmente efetivo quando é feito por você e por outros especialistas renomados, que é o ultrassom com preparo intestinal para rastreamento da endometriose, porque é um exame que ele me mostra os pontos dolorosos associado também à patologia nos seus sítios específicos. Eu vejo uma vantagem muito grande na prática cirúrgica em relação a lesões ovarianas, né, a associação dessas lesões, principalmente endometrioma, com a parte intestinal, porque você consegue me mostrar profundidade, invasão de alça. Então isso para nós, para mapearmos o que vamos fazer durante a cirurgia, isso é uma coisa que tem me incomodado muito. Às vezes a paciente chega no consultório e ela fala assim, doutora, eu me consultei e aí determinado colega me disse, esse colega seu, né, me disse, olha, eu vou decidir o que eu vou fazer na hora da cirurgia. Não. Se você tem um bom mapeamento de imagem, né, associado a uma consulta que você realmente entrevistou a paciente, examinou a paciente, você sim pode programar com muita tranquilidade e a sua equipe multiprofissional o que vai ser feito, para não ter surpresas no ato operatório. O ato operatório ele não pode ser de surpresas, ele tem que ser de programação cirúrgica. E outra coisa que eu acho bem legal é que nós trabalhamos com pacientes que estão em programação gestacional. Então a contagem folicular, que é um dos exames para avaliar a fertilidade, você pode fazer também no mapeamento, que é uma coisa que na ressonância eu não consigo. Então isso engloba um exame e nós sabemos que tem vários fatores, né? Infertilidade é outro podcast. Sim. Mas além de fatores do ponto de vista uterino, você pode ter o fator ovariano. Então a paciente ela fica muito na expectativa, doutora, eu vou operar e vou engravidar, né? E nós sabemos pela literatura que a fertilidade ela não é principalmente pela endometriose. A endometriose é uma causa dentre as demais. E uma outra coisa que eu queria te perguntar também, né? O rastreamento clínico, por exemplo, a
paciente chega, uma paciente jovem, que ela teve um diagnóstico recente ou que ela teve sintomas recentes e foi diagnosticada. Então ela faz o ultrassom, passou por um especialista. Eu, por exemplo, vi o exame e falei, olha, vamos fazer tratamento clínico, que muitas pacientes não escutam, né? Por exemplo, plano alimentar anti-inflamatório, atividade física, a parte dos tratamentos adjuvantes, acupuntura, fisioterapia pélvica, tudo isso a paciente tem que entender como parte do tratamento de uma doença crônica que é a endometriose. Então ela faz a ultrassom que eu pedi para que fosse feito com você. Existe algum guideline, alguma recomendação hoje atual para segmento? A paciente tem que fazer um exame desse por ano, um a cada 6 meses, pós-operatório, existe alguma diretriz nova? Que isso também é uma pergunta das pacientes, porque o exame não é barato, mas nós aqui não estamos falando de preço, estamos falando de valor. Sim, sim. O guideline de 2022 da Escher, ele mesmo fala que assim, que não existe um consenso em um intervalo de segmento, né? O que a gente observa assim, né, no dia a dia? Tem algumas pacientes que são muito jovens, né, Jordana, que a gente fala assim, bom, para onde vai essa doença? Será que essa é aquela doença que vai progredir da maneira que é o mais habitual, que é uma progressão lenta? Ou será que é aquela paciente de 20 anos que de repente a gente fala, nossa, ela já tem uma lesão e ela é muito sintomática e eu não sei para onde vai. Será que ela vai fazer um outro perfil de doença? Então, de um modo geral, assim, virou um senso comum a gente fazer um acompanhamento, de repente, desses primeiros exames, uma vez por ano, Perfeito. né? E aí depois até com a possibilidade de talvez espaçar, dependendo da resposta que ela tiver de sintomatologia e, claro, da avaliação do médico, que é o médico dela, que é o médico assistente. Tem algumas exceções, então aquela paciente que já tem uma lesão, que tem um risco, por exemplo, de obstrução do ureter, né? Então, de intestino, que você fala assim, nossa, essa lesão aqui, ela tá num lugarzinho perigoso. Então, nesses casos, a gente pode diminuir esse prazo aí para 6 meses, né? Para reavaliar se está tendo algum tipo de dilatação renal, que seria uma situação mais grave, ou algum caminho aí que você fala, não, isso aqui não tá indo bem, não tá legal. Mas é a exceção à regra. Que bom. Não, eu esses dias estava conversando, eu gosto muito quando vai o acompanhante, né, da paciente. E quando o acompanhante me perguntou assim, doutora, mas por que precisa dessa quantidade de pessoas envolvidas no tratamento da endometriose? Por um motivo simples. Ela não é uma doença de apenas um órgão, ela é uma doença de órgãos que estão dentro da cavidade pélvica, então eu não enxergo, né, o meu exame físico é limitado, então os exames de imagem nos auxiliam muito e nós precisamos ensaiar muito, igual o time de futebol, né? Tem vários treinos antes da Copa do Mundo, justamente pensando que a Copa do Mundo é a cirurgia. Então eu fiz tudo, eu dividi a minha paciente com vários profissionais, eu mapeei, eu realmente me coloquei no lugar da paciente e a partir do momento que eu vejo que não existe alternativa, e esse é outro podcast, quando operar a paciente, sim. Aí sim, eu vou para a cirurgia com seu mapeamento, segura, sempre, né? Quem me acompanha, os vídeos nas mídias sociais, eu coloco um mapa, um checklist, e é muito legal compartilhar aqui que sempre nós temos essa troca do feedback. Thaís, na cirurgia eu vi isso, né? Você já teve a oportunidade de me ver operando ao vivo, ver vídeos nossos cirúrgicos. Então eu sou muito grata por ter essa partilha, ter com quem partilhar. E para encerrar o podcast, eu penso muito numa mensagem sua para outras pessoas, outros profissionais que queiram militar aí no âmbito do mapeamento da endometriose. O que você pensa que pode ser feito de investimentos em cursos, acompanhar, se envolver com uma equipe? Qual que seria o caminho? Eu vou retribuir aqui, né, esse elogio, porque é muito gratificante, né, Jordana, a gente crescer com outras pessoas, né? Então, eu acho que essa troca, ela nem sempre é possível, porque ela é sempre bilateral, né? Então, acho que cabe tanto o profissional de imagem buscar o cirurgião, quanto o cirurgião também está interessado em crescer, né? E você é uma pessoa que é, assim, é super parceira de todo mundo ali que está ao seu redor, você quer crescer junto. Você citou de eu ter te visto operar e assim, eu falo que é encantador, né? A gente vê, e aí você é um pouco corporativista, assim, a gente vê mulheres cada vez mais presentes, né? Num âmbito cirúrgico, assim, apesar de alguns até comentários, assim, ainda machistas e mais antiquados, mas assim, de ver uma mulher ginecologista maestrando uma cirurgia complexa como é a de endometriose.
totalmente devastador quando a gente vê uma paciente que foi para uma cirurgia sem ser bem planejado, tá? São os casos que a gente vê de repetir exame, aquela paciente que foi fazer às vezes uma histerectomia, esses dias atende uma paciente que foi fazer uma histerectomia sem planejamento e ela saiu com uma bolsa de colostomia porque tinha endometriose grande e aderida ao intestino. Então, se eu posso dar algum recado, assim, acho que é para os colegas que fazem imagem especificamente, assim, valorizem os sintomas. Deixem claro para as pacientes que é uma doença que o sintoma é muito clássico, boa parte das vezes, e que a gente não pode minimizar. Então, cuidado com aquela paciente muito jovem, que às vezes só tem lesão superficial, ou tem uma lesão muito pequenininha, e a gente pode dar como um laudo normal, dela não achar que aquele laudo é normal para o resto da vida, né? O diagnóstico é do médico ginecologista, o diagnóstico é clínico, a gente vai ajudar a afirmar esse diagnóstico com imagem e a mapear quando é necessário. E a outra coisa é assim, tem que estudar, tem que fazer exame, tem que fazer curso, porque é uma patologia muito frequente, né? É uma realidade já na vida das mulheres e a gente precisa de mais gente fazendo para que todo mundo tenha acesso ao exame. Perfeito. E assim, as pacientes que estejam nos vendo, né? Se você é uma paciente que apresenta dor no ciclo menstrual ou fora dele, eu sempre falo isso, dor pélvica, né? Dor associada ao período menstrual, mas também diarreia ou constipação associada ao período menstrual, sintomas urinários, uma sensação que a bexiga está sempre cheia, infecções urinárias de repetição, que é muito comum e a paciente faz exames e não diagnostica nada, sintomas respiratórios. Então, sim, pode ser endometriose, procure um especialista, né? Não minimize as suas queixas e principalmente faça exames de qualidade, porque um exame que é um exame feito por uma pessoa que não é um especialista atrasa o diagnóstico. E hoje o nosso problema com a endometriose, de infertilidade, de lesões que são lesões agressivas, é porque o diagnóstico ainda acontece entre 7 a 10 anos. Então, se eu pudesse te dizer hoje aqui no nosso podcast, o meu propósito de vida é, através do ensino, minimizar o tempo do diagnóstico de endometriose. Não só pelos nossos colegas, mas pelas outras pacientes também que estão aqui nos escutando. Perfeito. Então é isso. Obrigada. Exatamente. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você. Sempre juntas. Sempre. Obrigada e esperem o próximo podcast da CMF.